Opa, você tá aí? Nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher a memória RAM para o seu notebook Acer Nitro 5 ou para qualquer outro notebook que você queira fazer um upgrade de memória RAM. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre a latência, a frequência, o que seria o Dual Channel Flex Mode, tá? Então fique até o final desse vídeo que você vai sair daqui e vai conseguir comprar a sua memória RAM para você fazer o upgrade aí para o seu notebook. Vamos lá, tem algumas coisas que a gente precisa saber antes da gente partir para a compra da memória em si. A gente precisa saber qual que é a frequência que o seu notebook aceita e, no meu caso, como eu vou adicionar mais uma memória, eu preciso saber qual que é a configuração da memória RAM que já está no meu notebook. Partindo para o primeiro passo, eu vou ter que acessar o site da Acer, que é a fabricante do Acer Nitro 5, que é o meu notebook, para saber as especificações que ela me traz. Para isso, eu preciso saber o modelo do meu notebook. E como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui no iniciar e vou digitar informações do sistema e aqui a gente vai encontrar o modelo do sistema. Você vai clicar nele, apertar Ctrl C e aí você já pode vir aqui pesquisar sobre esse modelo. A gente só apaga esse modelo do sistema e dá Enter. A gente vai vir aqui na loja da Acer e aqui em ficha técnica a gente vai encontrar as informações da memória RAM. No meu caso, esse notebook ele veio aqui com 8 GB de memória RAM, é a tecnologia DDR4, a frequência dela é 3200 MHz. Calma que eu já vou explicar o que é isso. E esse notebook aceita no total de 64 GB de memória RAM, tá? Outra coisa importante que a gente precisa saber é se esse notebook tem um slot para colocar a segunda memória. Nesse caso, ele vem aqui com 2 slots, ou seja, uma memória que já está nele está em um slot e tem um slot vazio para a gente fazer um upgrade do nosso notebook. Beleza, o que seria essa frequência? Em resumo, seria a velocidade ali da transferência de dados, né? A comunicação entre essa memória com o processador. Quanto maior essa frequência, maior vai ser a transmissão de dados, então mais desempenho vai ter no seu notebook. E para a gente comprar uma outra memória para esse notebook, essa memória ela tem que ter a mesma frequência. O ideal é que ela tenha a mesma frequência para não ter incompatibilidade com a que já está instalada, tá? E como que a gente faz para ter certeza que a memória RAM que está instalada nesse notebook, ela é de 3200 MHz? Você vai vir aqui no Google e vai pesquisar um programa que chama CPU-Z. A gente vai vir aqui nesse CPU ID, que é o site deles, tá? Vai vir aqui em Setup English, Download Now. Clicou aqui, vai fazer o download do CPU-Z, é só fazer a instalação padrão, em seguida aí você já pode abrir o programa, tá? Clique em sim, a interface do programa é bem simples, tá? A gente vai vir aqui nesse SPD e aqui a gente vai ter as informações que a gente precisa da memória que já está instalada. Ele traz aqui pra gente que a tecnologia dela é a DDR4. Existem algumas tecnologias, umas mais antigas e umas mais atuais. Tem a DDR3, DDR2 e tem a DDR4 que é a do meu notebook, que é a tecnologia de memória RAM que esse notebook aceita. Não adianta você comprar uma memória com DDR3 e tentar colocar aqui que ela nem encaixar, ela encaixa nesse notebook. Cada tecnologia dessa, seja DDR3, DDR2 ou DDR4, modifica algumas coisas, até mesmo a parte física da memória. Ou seja, uma memória DDR3 não encaixa na DDR4. Agora sobre a frequência. A frequência dessa memória que está instalada aqui é realmente de 3200, tá? Ela está aparecendo aqui 1600 MHz, mas isso aqui é só a gente multiplicar por 2, que vai dar 3200. Fora essa informação, a gente precisa olhar a voltagem, 1.2 volts, tá? Então é ideal aqui comprar uma memória com a mesma voltagem. Se a gente vir aqui nessa parte de memória, a gente vai ver sobre a latência. A latência, em resumo, quanto menor a latência, melhor é. Mas a latência da memória que está instalada aqui nesse Note é de 22 clocks. Eu não vou explicar muito sobre essa latência. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre essas coisas da memória RAM, né? A frequência ali, falando um pouco mais, falando sobre essa latência, entre outras coisas aí da memória RAM. Mas em resumo, quanto menor esse número, melhor. Não adianta você comprar uma memória com a latência menor, sendo que a outra a latência é maior. Nesse caso, a memória com menor latência, ela vai trabalhar ali com a mesma latência da memória que tem o maior clock. Na teoria, a que era melhor, ela vai fazer um downgrade, ela vai trabalhar com a mesma velocidade que a outra. Então, o ideal é você comprar ali na mesma faixa de latência, tá? Mas o que você precisa olhar mesmo é a frequência da memória. Chega de enrolação, vamos partir para a prática, né? Como que a gente faz a pesquisa aqui da memória RAM? A gente vai escrever aqui, memória RAM, vai colocar o SODIN na frente. Esse SODIN serve para identificar que você está querendo comprar uma memória de notebook. Vai colocar DDR4 na frente, porque no meu caso aqui é um DDR4. Aqui pode gerar uma dúvida. Qual que é o tamanho da memória que você vai comprar? Você vai comprar uma daqui já está instalada ou você compra uma maior? Nesse caso, entra a questão do Dual Channel e do Flex Mode.
O que seria isso? Partindo para a situação, provavelmente a que está no seu notebook agora, que é só com um pente de memória, que nesse caso ela está trabalhando aí no single channel, ou seja, ela está trabalhando sozinha. A memória, ela faz a comunicação com o processador, ou seja, ela só tem um canal de comunicação com o processador. Já quando a gente tem duas memórias ali iguais, né, de 8 GB, por exemplo, ela vai trabalhar ali no dual channel. O que seria esse dual channel? As duas memórias, elas comunicam ao mesmo tempo com o processador, ou seja, tem dois canais ali de comunicações com o processador que dividem os dados entre elas. Então, cada memória trabalha um pouco mais leve. Ao invés de uma memória passar todos os dados, esses dados que estão sendo transmitidos para o processador vão ser divididos entre as duas e as duas vão enviar ao mesmo tempo esse dado. Então, na teoria, o desempenho é maior. Agora, sobre o Flex Channel. Flex Channel é quando você tem uma memória de 8 GB, por exemplo, e coloca uma de 16 GB, aí ela vai trabalhar ali no Flex Channel. A memória que for maior, uma parte dela vai se igualar à memória menor, ou seja, essa parte dessa memória maior vai trabalhar ali com a outra no Dual Channel, enquanto que o restante dessa memória maior vai ser utilizado quando os dados que estão sendo transmitidos ali entre a memória menor e a parte igual dela na memória maior excederem o tamanho de 8 GB no caso. Que aí sim, essa memória maior ela vai trabalhar no single channel, ela volta a trabalhar sozinha. Então, em resumo, o Flex Mode ele é melhor do que o single channel, mas ele perde um pouco de desempenho ali comparado com o dual channel. Então a melhor situação é quando você tem as memórias exatamente iguais, seja de tamanho, seja de latência, seja de frequência. No meu caso, eu vou deixar uma de 8 GB nesse notebook e vou colocar uma de 16. Então eu já sei qual a capacidade de memória que eu vou comprar para colocar nesse notebook, que é 16 GB. No meu caso, ele vai trabalhar ali no Flex Mode, tá? A frequência dela é de 3.200 MHz. E o CL de 22, que se a gente vir aqui no CPU-Z, a gente vem nessa parte de Memory, e aqui vai estar, CL, né, latência, CAS. Então vamos lá, eu já separei esse anúncio como exemplo. No caso é 16 GB, tá? É o tamanho que eu vou comprar. Ela é DDR4, esse aqui tem que ser igual. Tá? A frequência é igual também. Com essas três informações aqui, eu já sei que a memória já vai ser aceita no meu notebook, tá? Ela trabalha aqui com 22 de latência, ou seja, exatamente a minha. Então, essa memória aqui serve para o meu notebook, tá? A voltagem também é igual. Então é isso, você tem que se atentar ali à tecnologia e a frequência dela. O tamanho, você decide se vai querer fazer que elas trabalhem ali no Dual Channel ou no Flex Mode, tá? A diferença entre o Dual Channel e o Flex Mode existe. Para mim não vai fazer tanta diferença. No meu caso, eu vou comprar uma de 16 mesmo, e se no futuro eu quiser aumentar ali, eu só troco a de 8 GB e coloco mais um pente de 16. Então é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, tá? O link para compra dessa memória tá na descrição, se você quiser. Se você tiver um notebook igual ao meu e quiser comprar essa mesma memória aqui, o link tá aí para você dar uma olhadinha, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Outra coisa que eu esqueci de falar é que assim que essa memória chegar para mim, eu vou fazer um vídeo de como fazer a instalação dela e como abrir esse notebook Acer Nitro 5. Então é isso aí, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Falou! Uma informação importante é que esse vídeo foi gravado com o áudio do microfone desse notebook, então deixa aí nos comentários o que você achou.